Arthur forçou um sorriso enquanto falava, uma pitada de medo em sua voz. Mesmo depois de atingir o limiar de 50%, eu não ousaria entrar no sono da mudança qualitativa e passar por uma aposta tão grande. Por quê? Por causa da taxa de falha? Leilin subitamente entendeu. Sim, meu senhor. O terror era evidente nos olhos de Arthur. Os magos que afundam nesse estágio de sono vão gradualmente alcançar sua morte em seu sono se não puderem compreender completamente a lei. Desde a antiga Final Guerra, eu nunca ouvi falar de alguém que tenha conseguido. Em outras palavras, nenhuma magia avançou para a 7ª posição desde a antiga guerra. Leilin acariciou seu queixo, sentindo-se subitamente como se tivesse sido extremamente sortudo. Embora seu método de avanço tivesse sido diferente dos magos comuns, e também acontecesse em outro mundo, ele escapara de algum problema. Sim. Arthur assentiu severamente. Até hoje, as únicas existências de leis que conheço são o Núcleo-Mãe, o Rei Soberano da Morte e todos aqueles monarcas que existiram durante a Era Antiga. Eles ficam abaixo do 7º nível do mundo subterrâneo e raramente se mostram. Como esperado, não é que não existam existências poderosas protegendo o mundo dos magos. Eles estão apenas ficando no mundo subterrâneo. Leilin assentiu, os olhos brilhando. Ele já suspeitava disso. Com o status de Magus World, mesmo depois de passar pela antiga guerra final, deveria ter havido algumas existências de nível 8 que ainda permaneciam. Apenas um mundo dormente Will não seria suficiente para impedir aqueles de outros mundos que compreendiam as leis de espioná-lo. Nesse caso, o subsolo do mundo dos magos é mais valioso para essas existências do que a superfície? Parece que eles veem o continente central como ele vê na costa sul. É por isso que eles o tratam com desdém. Leilin subitamente entendeu como o processo de pensamento deles. Essa foi a única razão que fez sentido. Se não, com a força deles, o continente central estaria tremendo a seus pés o tempo todo. Existem amplos recursos no mundo subterrâneo? Leilin de repente olhou para Arthur. Esta pergunta evidentemente surpreendeu Arthur por um momento. Do laboratório astral, ele poderia dizer que esse Lord Leilin veio da superfície. Estaria ele talvez a cobiçar o mundo subterrâneo? Enquanto ele estava angustiado sobre fazer isso, Arthur não se atreveu a esconder nada. O 7º nível que já foi aberto tem recursos mais amplos do que o continente central. Quanto mais baixo o nível, mais esta proporção aumentará. Muitos itens ótimos apareceram que até Breaking Downs também ficariam loucos. Embora eu não tenha certeza sobre os níveis abaixo do 7º. Há rumores de que o mundo lá é monstruoso e grotesco, trazendo enormes benefícios para aqueles que compreenderam as leis. Grandes benefícios, Leilin tocou o queixo. Os recursos na superfície do mundo são escassos para os seres de leis. A única coisa de que precisam é de mais compreensão e orientação sobre o caminho a seguir. Será que existem lugares no mundo subterrâneo que facilitam a compreensão das leis? Com esse pensamento, os olhos de Leilin brilharam. Talvez eu deva encontrar uma oportunidade e explorar as profundezas do subsolo. Afinal, eu posso ser considerado um da classe alta no mundo dos magos. É mais fácil melhorar se eu puder interagir com seres semelhantes. Leilin fez alguns planos, mas obviamente não os indicaria. Arthur, você veio aqui para eles? Leilin apontou para Belinda e os outros dois. Sim. Somente então Arthur olhou para as meninas, mas ele não pareceu mais se importar com isso. É minha responsabilidade cuidar da segurança dessa região administrativa. No entanto, com o Lord Leilin por perto, não há necessidade de fazê-lo. Era preciso dizer que esse Arthur podia se adaptar facilmente a circunstâncias em mudança. Claro, isso pode ser porque ele tinha entendido e experimentado a força de Leilin, e por isso ele não tinha mais pensamentos de rebeldia. Boa! Eu vou encontrar um velho amigo, venha comigo. Leilin assentiu e se dirigiu para a família Lias. Arthur riu ironicamente, como um criado, abaixou a cabeça enquanto seguia atrás. Este era o território da família de Eon. Numerosos morros íngremes emitiam um brilho metálico e, no fundo, era a residência da família Lias. Thunderbirds azuis enormes desciam de vez em quando, trazendo com eles o estrondo do trovão.
Esta era uma área perigosa para todos os forasteiros, mas para Leylin não havia absolutamente nenhum perigo. Eon, seu velho amigo está aqui. Força da alma tangível escaneou a área, e Leylin imediatamente rompeu as pesadas defesas da família Lias, encontrando Eon em uma sala secreta. Esta voz? E esse tipo de... A mão de Eon Lias tremeu no meio do experimento e um tubo de ensaio explodiu. No entanto, ele não se importou com isso e se transformou em um Thunderbird azul que subiu para o céu. Leylin, meu amigo. Então é você. O corpo do Thunderbird azul imediatamente encolheu. A criatura montanhosa se transformou em um magus de cabelos azuis com pupilas prateadas e fixou sua atenção em Leylin. Eu já fiz os preparativos necessários aqui, mas você me fez esperar por tanto tempo. Além disso, por que todas as minhas tentativas para entrar em contato com você foram bloqueadas? Evidentemente, o contrato que Leylin havia assinado para aplacar a família Lias não era de muita importância para Leylin, e ele não tinha sinceridade em passar por isso. Afinal, ele estava sob a maldição Ausnak então. Quem colocaria mais esforço nessa área? Isso foi apenas porque tinha sido apenas um curto período de alguns anos. Alguns anos não significavam nada para os magos do alto escalão, razão pela qual, apesar da infelicidade de Eon, ele não parecia muito agressivo com isso. Caso contrário, se ele visse Leylin agora, ele poderia até ter tentado atacá-lo. Me desculpe. Eu fui pego com algum trabalho. Meu motivo para vir aqui é reiniciar os planos e acordos. Claro, algumas condições devem ser alteradas. Eon era um Varlock de nível 5 que herdara uma linhagem antiga, mas isso não era nada nos olhos de Leylin. Se não fosse pela utilidade de sua família, Leylin só teria devorado o lugar todo. Reiniciar? Alterar? E também, sua aura. A expressão de Eon mostrou sua dúvida óbvia. Ele mediu Leylin de cima a baixo, de repente sentindo que a aura de Leylin era de alguma forma diferente de antes. No entanto, ele não conseguia dizer o que havia mudado, o que o fez querer vomitar sangue em sua frustração. Com a força atual de Leylin, esconder suas ondulações de energia era muito fácil, embora ele não precisasse fazer isso normalmente. Apenas a ligeira mudança em sua aparência, combinada com o poder das leis que permeiam todos os seus movimentos, fez com que eu sentisse que sua visão tinha sido borrada. Encontrei um parceiro muito adequado nesse ramo. Arthur, continue conversando com ele, Leylin acenou com a mão. Nesse ponto, ele não se importava muito com o comércio e os lucros entre o primeiro nível do mundo subterrâneo e o continente central. Ele até sentiu que não era importante. No entanto, este negócio seria uma grande ajuda para o clã Ouroboros, então ele terminou. Aqui na área subterrânea, Leylin encontrou até mesmo superintendentes e parceiros genuínos. Belinda e a Ignis tinham experiência em gerenciar grandes organizações e eram muito fortes. Eles provavelmente levariam algum tempo para se acostumar com o funcionamento deste negócio e dominá-lo completamente. Os lucros geridos por esta área foram suficientes para que eles sobrevivessem luxuosamente no Magus World sem precisar depender de Leylin. Muito tempo sem ver, Eon. Tendo sido mencionado por Leylin, Arthur esfregou o nariz e se destacou. Você é... Sua Majestade. Era só nesse momento que Eon notou Arthur parado atrás de Leylin. Leylin não emitiu muita aura, mas um corpo de leis naturalmente tinha uma força atrativa muito poderosa que fez com que Eon desconsiderasse completamente as pessoas a seu lado. Sua Majestade, por que você veio aqui? A boca de Eon ficou aberta em seu choque. Como a pessoa que havia estabelecido o reino de Arthur, o nome do rei Arthur havia se espalhado pelo primeiro nível do mundo subterrâneo. Ele era um pico de classificação 6 Breaking Down Magus cuja destreza de batalha superou todos os outros. Foi seu superior seus pares que lhe permitiram construir as fundações do reino. A reputação gloriosa do nome Rei Arthur não foi doada por ninguém. Arthur construíra-o por meio de provas de sangue e fogo. Havia sangue suficiente de magos em suas mãos para pintar todo o palácio de vermelho. Como líder da família Lias, Eon era o vassalo do rei Arthur. Afinal, a família Lias estava na terra do reino de Arthur, e mesmo que ele quisesse salvar sua família de qualquer coisa, Eon ainda teria que baixar sua nobre cabeça para o homem.
Eu obedeço às instruções de Lord Leylin e estou aqui para ajudar, bem como para ser uma testemunha. Arthur curvou-se muito profundamente. Há muito tempo ele tratava Leylin como um posto 7, e apenas um simples pensamento dessa existência poderia condená-lo à condenação eterna. Obviamente, ele não se atreveria a desprezá-lo, parecendo até um pouco arrogante. Depois de ouvir essas palavras, os olhos de Eon se encheram de choque. Senhor! Lord Leylin! Até mesmo Pico amanhecer Rei Arthur para chamá-lo de senhor. Eon parecia congelado, mas ele já tinha uma noção do que estava acontecendo. Leylin, a quem ele tinha visto anos antes, provavelmente teve uma transformação radical na força, ou talvez ele tinha escondido sua verdadeira força desde o começo? Enquanto isso, com o apoio do Arthur Kingdom e com o Rei Arthur como testemunha, era necessário que eles prosseguissem com o comércio sem reservas. No entanto, talvez toda a família Lias se tornasse uma posição subordinada sob a força de Leylin. Eon sorriu ironicamente e se ajoelhou diante de Leylin. Eon Lias cumprimenta Lord Leylin.